Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos bater um papo com atleta e atleta profissional. Hoje é dia de falar com a minha convidada Roberta Moretti, que é capitã da seleção brasileira de cricket. Gente, tá muito chique essa vibe aqui hoje. Então, ela já está aqui na área, então eu vou apresentá-la para vocês para a gente já colocá-la aqui e começar a receber a turma toda por aqui. Então vamos lá. Roberta tem 36 anos e é natural aqui de Poços de Caldas, Minas Gerais. Ela é formada em comércio exterior e depois dos 30 também se formou em educação física. É pós-graduada em gestão e marketing do esporte. Curiosidade, ela já foi atleta profissional de golfe, esporte em que atuou até 2018. E desde 2014 ela é jogadora da seleção brasileira de cricket e desde 2017 é capitã do time. Tá bom? Ou vocês querem mais? Ah, e eu esqueci de contar. Ela já viveu durante 7 anos em Londres. Hi, how are you? Então, peraí, vamos colocar aqui. Atenção, que ela já está entrando para a gente começar logo esse bate-papo com Roberta Maria. Atenção, um momento que ela já estará na área com a gente. Roberta! E aí, tudo bem? Você quer falar em inglês ou em português, Roberta? Ah, vamos em português, né? Maravilhosa! Muito chique você com seus stories em inglês e em português. Então, a gente acaba tendo um público diferenciado, né? Quando eu falo muito de cricket, às vezes eu vou pro lado do inglês e quando eu vou falar coisas mais da minha vida, eu vou pro português. Às vezes eu tenho tempo para colocar legenda de um e do outro, às vezes eu não tenho, então vai do jeito que tá mesmo. E sua mãe acha que você posta muito, né? Que eu vi esse story no final de semana. E eu acho que ela acha que eu deveria ligar mais para ela e postar menos. Eu senti a indireta. O olhar dela naquele story quis dizer muita coisa. E eu acho que postar a reclamação dela, que eu postava muitos stories, talvez tenha sido um tiro no pé. Pode ser, mas tudo bem, né? Faz parte, vivendo e aprendendo na nossa vida. Roberto, seja bem-vinda a essa entrevista maravilhosa. Muito obrigada, é um prazer muito grande estar aqui com você, Lígia, a qual já tive o prazer de treinar algumas vezes, sofrendo juntas, né? Agora, pelo menos, estamos mais relaxadas juntas. Nossa, pois é, daqui a pouco, ó, eu espero que o Bruno entre aqui também daqui a pouco, aí a gente paga uns burpees pra ele. Mentira. Mentira, hoje não. Oi, gente, ó, para quem tá chegando agora, estamos aqui com Roberta, capitã da seleção brasileira de cricket. Temos muito que falar aqui da trajetória maravilhosa dela. Quem quiser recomendar essa entrevista para alguém, já pega aqui a setinha, barra, aviãozinho e já encaminha para geral. Eu vou deixar aqui sem os comentários para vocês conseguirem ver o rosto maravilhoso de Roberta sem aquele tanto de coisa na cara. E depois, no final, a gente abre, aí todo mundo consegue mandar aqui suas mensagens, manifestações, perguntas. E quem quiser que eu faça uma pergunta aqui durante a entrevista, é só mandar que eu consigo ler e eu passo aqui para a Roberta. Então, recados dados, Roberta, vamos começar nossa conversa. Vamos lá. Então vamos lá, vamos começar do começo. Desde quando o esporte está na sua vida? Então, na verdade, eu não consigo lembrar de mim sem pensar em Roberta jogando alguma coisa. Os meus pais jogavam golfe. Então, eu praticamente vivi no campo de golfe a minha vida toda. Todos os fins de semana nós estávamos no golfe. Sexta, sábado, domingo. Meus pais eram muito ativos. Eu lembro do meu pai caminhando, andando de bicicleta, minha mãe caminhando, jogando muito golfe, competindo. Então, assim, esporte sempre foi parte da minha vida. Então, não demorou muito para eu deixar de ser menina moleque, né? Que subia em cima da árvore, corria, brincava, para virar menina que também jogava. Então, eu joguei golfe a partir dos 10 anos. Comecei a competir com 12. Comecei a jogar handball na escola. Também competi acho que até uns 17. E fui de um esporte a outro. Eu era daquela pessoa que se falava que eu tinha que participar da competição de atletismo, eu estava envolvida na competição de atletismo. Era pau pra toda obra com esportes. E com quantos anos que você começou a participar das competições de golfe? Porque essa foi realmente o primeiro esporte que você começou a competir profissionalmente, ainda nova. Eu comecei a competir golfe com 12 anos.
a gente não era nada profissional, alto rendimento, era campeonatos júniors, mas a gente jogava representando Poços de Caldas nos campeonatos da Federação Paulista de Golfe. Então, nós tínhamos um grupo muito bacana em Poços, eram umas 6, 8 atletas, eu era a única menina. Aí nós viajávamos no interior de São Paulo todo competindo. E era uma época assim que a gente foi conhecendo outras pessoas, outros amigos, outros clubes. É uma coisa que assim marcou muito a minha adolescência, porque jogar esporte individual quando adolescente, competindo, te marca muito. Você aprende muito, né? A perder, a ganhar, a respeitar, a saber tomar decisões sozinho, a controlar seu dinheiro viajando. Não tinha celular, não tinha Uhum. WhatsApp, não tinha live, não tinha nada. A gente Verdade. ia e voltava. Então, assim, era uma independência muito bacana e era um grupo muito legal mesmo de viajar. Que legal. E o que você acha que é a diferença desses aprendizados do golfe? Que o handball acho que não chegou a competir, chegou? Competi, mas não tão alto nível. Competia, jogava por Poços. Joguei campeonatos de Minas, né? O Joju, Juninho. Cheguei a jogar Gime também, que era o handball adulto. Mas nada, nunca saí muito dessa questão mas acho que menor, eu acho mesmo. Eu era goleira, então assim, e o handball era uma coisa muito legal, porque era o pessoal da escola. Então era Uhum. diferente, porque você viajava com um grupo que você gostava, eram seus amigos, são amigos que eu carrego até hoje. Nós temos encontro de handball. Fui jogar um pouco de handball há 2 anos com o pessoal de pós para matar saudade. Joguei um ano de handball recentemente. Então, assim, era muito legal. Eu acho que o golfe era uma coisa mais competitiva, Uhum. e o handball era algo competitivo, porém bem mais social. Legal. Então, eu gostava assim da combinação dos dois, e eu fui jogando os dois até meus 16, 17 anos, sabendo que cada um tinha seu espaço na minha vida, mas de forma bem diferente. Ah, que legal, muito bom. E aí a gente está falando de esporte, de repente eu recebi aqui da produção que a sua formação é de comércio exterior e você se muda para Londres. Como é que foi essa etapa da sua vida? Então, nossa, isso é muito não tradicional. Na verdade, eu fui para Londres com 18 anos, estava fazendo cursinho e na época, nossa, eu falo na época, parece que eu tô falando de 1950, né? Naquela época, Eu lido com muito adolescente, eu acho que eu tenho que explicar algumas coisas. Quando eu prestei vestibular, não tinha esse Enem geral para todos, né? Cada faculdade tinha o seu próprio vestibular. Tinha acabado de abrir a PUC aqui em Poços, então eu queria estudar fora, queria fazer engenharia de produção fora de Poços. E meus pais, a gente não tinha estrutura financeira na época. Então, minha mãe falou para mim, eu acho que talvez inocentemente, falou: Ó, sua tia tá indo para Inglaterra, por que que você não vai com ela? Junta um pouquinho de dinheiro, trabalha lá, firma seu inglês e volta em 6 meses. Uai, por que não, né? Eu topei na hora, fui com dinheiro para passar um mês na Inglaterra. Em 30 dias eu não tinha conseguido absolutamente nada de trabalho. Fui conseguir meu primeiro trabalho. No último dia eu tinha 10 libras na carteira e fiquei 7 anos. Trabalhei na área que eu trabalho hoje e foi lá que eu comecei a fazer comércio exterior. que Na verdade, eu legal. até fiz a distância aqui no Uhum. Brasil, porque eu viajava muito na época, então eu fiz prova em Barcelona, na Argentina, no Brasil, em Londres. Eu fiz cada lugar que eu estava trabalhando, eu fazia a prova lá, eles me mandavam material e minha primeira graduação foi feita dessa forma. A Inglaterra não foi um plano de eu ficar na minha vida, foi uma saída que minha mãe, sem querer, me deu na época que a gente estava um pouco estagnado para ver o que eu ia fazer em relação à minha carreira. Que sensacional. Então, de um mês você foi para 7 anos. Nada mais do que 7 anos em Londres. Um mês viraram 7 anos lá. Impressionante como as coisas, a vida te leva para uns caminhos diferentes. Caraca, e quais que você considera que são os principais aprendizados dessa sua etapa da vida morando em Londres? Então, eu era muito nova e muito. Eu acho que eu era muito até ingênua quando eu fui para lá. Eu acho que eu não tava. Quando eu pensava em morar fora de casa, uma coisa é você morar fora de casa sabendo que você pega um ônibus e volta para casa. Outra É. coisa é você morar fora de casa e não poder voltar para casa, porque eu acabei indo também de uma forma ilegal, né? Eu não Uhum. cheguei lá e consegui meu visto logo de cara.
Eu trabalhei por 2 anos e depois eu consegui visto de 5 anos de trabalho. Então eu fiquei um tempo ilegal, só que eu não conseguia voltar para o Brasil. Então eu fiquei 2 anos sem vir para casa. Então, assim, eu tive que crescer muito rápido. Eu não tinha como ligar para minha mãe e falar assim, mãe, nossa, olha, eu tô com um problema, me ajuda. Não tem como, você tem que se virar. Então, assim, me deu um senso de responsabilidade muito grande. Eu tinha que batalhar pela minha vida e eu tinha que fazer acontecer, sabe? Uhum. Eu acho que com a base nos esportes, eu já falava um pouco de inglês, me deu essa raça, assim, sabe? Eu não vou desistir. Aqui, se eu vim pra cá, aqui que eu vou fazer acontecer. Então, acho que o senso de responsabilidade, que você tem que se virar, e você pode estar um dia mal, você pode ficar triste, você pode viver seu momento, mas você tem que acordar no dia seguinte e fazer seguir a vida. Então, eu Uhum. acho que isso eu ia aprender com a vida, mas lá acelerou demais, Acelerou sabe? muito. E também tem, acho que é uma questão que me afetou bastante, foi a questão social, né? Eu Uhum. brinco que brasileiro faz amizade em fila de banco, né? Você tá na fila do banco, agora não, agora o pessoal é muito, você tá Nem que na fila seja do para banco, reclamar junto, né, Rô? nossa, oh, que calor, aí o cara de trás fala, nossa, tá calor mesmo. Aí você começa a bater papo, aí de repente você tá, trocando uma ideia, marcando uma cerveja. É. E na Inglaterra isso não existe, é um relacionamento um pouco diferente. Então, até mesmo a eu aprender a ser mais independente com com as minhas coisas, Uhum. eu acabei aprendendo lá, porque aqui você é uma pessoa, aqui nós somos pessoas que tem pessoas ao redor, sabe? Tem pessoas por perto. Então, eu falo que eu aprendi muito a viver a minha vida sozinha, aprender a minha própria companhia com as viagens e morando na Inglaterra. Sensacional. E você teve alguma mania ou algum hábito que é da cultura inglesa que você manteve com você? Sei lá, o chazinho das 4 da tarde? Mentira. O chá ficou, e eu tomo chá todos os dias. E é Calor, real mesmo, frio. Rô? É É real, real tô tomando lá? chá de verdade. E o povo toma muito chá lá mesmo? Tomam muito chá. E eles tomam muito chá preto com leite. Essa mania eu nunca peguei, não. Mas eles tomam, meus sogros estão aqui em Poços pelo mês. É todo dia eles tomam chá preto, põem um pouquinho de leite e um pouco de Menino. açúcar. É a forma que eles tomam o chá lá. O chá ficou comigo numa dessas manias aí. E eu acho que talvez tenha sido uma das poucas, assim, da rotina deles que foi encaixando comigo. Ai, adorei, muito bom. E aí então a gente já passou pelo momento do golfe, momento do handball, viajamos para Londres, e aí como é que entra o tal do cricket na sua vida? Que eu sei que teve aí uns paranauê aí, pessoais aí, né? Então, teve. Nos últimos 2 anos que eu estava morando na Inglaterra, eu conheci meu marido, Richard. Nós trabalhávamos na mesma empresa. E, inclusive, a gente começou a namorar por causa do esporte. Ele me chamou para jogar. Ele sabia que eu jogava golfe, ele me chamou para jogar. Nós jogamos um fim de semana e criamos uma amizade. Bom, enfim, temos aí 11 anos de casado e alguns de namoro. Ai, que legal. Mas em 2010, uma coisa que eu sofri muito na Inglaterra é o frio. Menina, eu não gosto de frio. Eu adoro calor, adoro sol, adoro óculos de sol. Então, em 2010, eu já estava cansada, falando, ó, eu vou voltar para o Brasil, eu quero ir para lá, continuar a empresa lá. E ele veio junto. Então, quando a gente veio para Poços de Caldas, imagina, um gringo totalmente fora, sem falar português, caiu aqui em Poços de Caldas. Óbvio que ele foi conhecer o outro, o único gringo de Poços de Caldas, que acho que muita gente conhece, que é o Matt Featherston. Então, assim, nós jogávamos golfe juntos, aí quando eu cheguei com um gringo, o Matt falou, ó, temos outro inglês aqui. E o Matt é o presidente do Cricket Brasil, ele desenvolveu o projeto de cricket aqui em Poços de Caldas, e estava precisando de novos professores e chamou o Richard para ser um dos professores no projeto. E acabou que uma coisa levou para outra. Eu jogava golfe, eu voltei a jogar golfe competitivo nessa época, então eu estava assim focada em competir novamente. E o Richard falou: ó, vamos jogar cricket. Eu falei: você tá maluco? Eu trabalho com você, eu moro com você, eu jogo golfe com você. Você vai jogar cricket, eu vou fazer minhas coisas aqui. A gente já faz muita coisa junto. Aí eu fui uma vez, gostei, era muito divertido, as pessoas eram muito legais. Aí fui a segunda, aí nunca mais me tiraram de lá. Acabei começando a jogar, fiz parte do primeiro time feminino aqui de Poços, começamos a competir e o resto virou história.
Gente, eu tinha achado, quando você me contou na prévia aqui, né, gente? A gente faz uma prévia aqui para entender a história do entrevistado, pelo menos as grandes, né? As grandes linhas. Eu tinha entendido que vocês já vieram para cá porque ele já tinha o cricket. Então, não, vocês vieram com a cara e a coragem para o Brasil sem nada muito definido. Sem nada muito definido. Eu vim um pouco antes dele para organizar tudo, né? Para organizar a nossa vinda. Mas a gente veio meio que, vamos batalhar no Brasil, vamos ver o que vai acontecer. O cricket veio 2 anos depois que a gente começou a morar no Brasil. Para nós, né? Já existia o projeto, mas chegou até nós 2 anos. E hoje eu e o Richard trabalhamos no cricket período integral e temos nosso outro trabalho também em período integral também, nas 40 horas do Gente, dia. então a gente pode marcar assim uma outra entrevista em junho, de né, mês namorado, para contar como é que é viver a vida de casal em todos os aspectos do dia, né? Praticamente. É intenso, é bastante intenso. Que legal. E como que foi? Antes da gente entrar na história do cricket, que tem várias perguntas aqui, eu quero antes saber como que foi essa volta para Poça, a volta para o Brasil depois de 7 anos fora. Como que foi seu impacto de voltar depois de tanto tempo? Sabe que eu li uma entrevista sobre uma moça que estava voltando para casa dela depois de um tempo, e eu achei muito parecida comigo. É muito engraçado, porque quando você vem de férias, é uma coisa que você vem de férias, encontra todo mundo da sua família, encontra seus amigos, é muito dinâmico, muito rápido, mas não é a vida real. Né? Quando Uhum. você vem morar de novo, a vida real de verdade, que você vai morar no seu próprio apartamento, procurar seu trabalho, estabelecer rotina, as coisas mudam muito. E eu voltei para Poços, mas Poços não era a mesma que eu tinha saído. Assim como eu não era mais a mesma que tinha saído de Poços, sabe? Então eu acho que o primeiro mês foi uma coisa assim chocante, que eu estava morando aí na casa dos meus pais, procurando um lugar para ficar aqui em Poços. Eu achei assim extremamente difícil, mas levou ainda um ano para eu acostumar e falar assim, não, peraí, agora eu entendi o que é morar em Poços de novo. Eu Uhum. acho que a nossa sorte é que Poços é uma cidade maravilhosa. Ah, Eu sou apaixonada. Eu morei em mais de 20 cidades. Eu sabia que Poços era o meu lugar. Então, assim, a nossa sorte é que eu gosto da temperatura de Poços, do tamanho de Poços. Poços é lindo, Poços é limpo, Poços tem tudo, assim. Então, assim, a minha sorte é que eu sou muito apaixonada por aqui. Porque realmente a volta é muito difícil. E principalmente quando você muda muito de cultura. A cultura do Brasil, que nem tudo vai funcionar o tempo todo, as pessoas têm um jeitinho, têm o seu tempo. uhum. E o meu marido sofreu bastante também, né? Porque até hoje, às vezes, ele fala assim, cara, 5 minutos aqui não é 5 minutos. Então eu falei, não. Não Nossa, é é. verdade, a pontualidade britânica, senhor. Isso é verdade mesmo, não é mito. Eles realmente são muito pontuais. Realmente, eles são muito pontuais. E uma coisa, eles marcam, eles estão lá. O tal do marcar, eu vou passar na sua casa para ver a sua torneira segunda-feira, 9 horas, e você não vai segunda-feira, 9, você vai só na quarta, às 11, eles ficam loucos. Tipo, por quê? Você não falou comigo que era segunda às 9? Então é uma coisa assim que eles realmente. Mas hoje, né, com tanto tempo de Brasil, ele já tá acostumado. Não, tudo bem, já tem um tempinho aí acumulado. Ele já deve estar fazendo, já deve ter feito amizades na fila do banco, né? Ele fala, acho que mais que eu hoje. Ai, que demais, muito legal. Beijo, Richard. Depois. Quero conhecer o Richard depois, hein, Rô? Você vai E conhecer. agora eu quero que você me conte, então. Aí você começou a jogar o cricket e até aproveitando, eu tenho aqui uma pergunta do pessoal de casa que eu vou intercalar aqui ao longo do nosso bate-papo, que foi uma conhecida que falou assim que o sonho dela, ela mora no Chile. Não sei se ela tá aqui, a Deia. Ela mora no Chile. Também ela casou com um chileno, tem os filhos lá, mas também volta e meia tá aqui em Poços. E ela falou assim: eu já imagino a minha filha na seleção, e se eu voltar para Poços, eu quero que ela jogue também. Mas qual é que é a do jogo? Eu sei que tem o taco, que tem não sei o quê. Ela consegue explicar mais ou menos como é que é o jogo? Rô, considerando que esse jogo, acho que 20% da minha enquete realmente sabia, já tinha ouvido falar no que era o cricket. Você consegue contar em resumo pra gente? Porque eu imagino que você faz muito isso pelo esporte ter que ser ainda bastante divulgado versus outros no Brasil. Claro. Bom, para quem é brasileiro, para quem está aqui, o cricket tem uma forma um pouco fácil de você entender. Quem jogou taco, bete, tacobol, qualquer um dessas rebatidas, eu já vi esse nome também pro Nordeste do país, é praticamente um cricket jogado de dupla contra dupla. A Uhum. diferença é que o cricket nós jogamos 11 contra 11.
Então, ao invés de você jogar na rua da sua casa, tentando acertar a casinha não, a garrafa PET do outro, rebatendo e correndo, você joga num campo do tamanho de um campo de futebol, onde você rebate a bola, enquanto as pessoas vão buscar a bolinha, você corre para fazer pontos. Então, é muito parecido com um bet, né? Um time contra o outro fazendo pontos. Quem faz mais pontos ganha e você elimina os jogadores do outro time por acertar a casinha, que é o equivalente da garrafa PET ou da Uhum. lata de óleo. Se você pegar a bola no ar, se enquanto a pessoa está correndo, você acerta a casinha. Então, assim, temos muitas similaridades do bet taco com o cricket. Uhum. Inclusive, o bet, né, veio do cricket, quando os ingleses trabalharam aqui nos 1700 fazendo as ferrovias. Eles jogavam cricket, os brasileiros que trabalhavam com eles adaptaram para o bet. Então, foi daí que vem essa herança esportiva de brincadeira de rua nossa. E é praticamente isso. Toda pessoa que jogou bet, e todo mundo fala que era o melhor da rua, todo mundo que jogou bet consegue se relacionar com cricket. E foi uma das coisas que eu gostei tanto quando eu comecei a jogar cricket. Eu me lembrava o bet, e o bet era muito divertido. Então, eu acho que essa relação me trouxe uma memória emocional muito grande quando eu comecei a jogar. Que legal. E quanto tempo, em média, dura a partida, Rô? Tem não sei, porque eu sei muito é do vôlei. Vôlei é o esporte que eu mais amo, então é o único que eu sei muito bem, para falar a verdade. O resto a gente vai se adaptando. O tempo de jogo, ele é mais próximo, sei lá, qual tipo de outro esporte? Então, tem 3 tipos de formatos que jogam o cricket. Todos são cricket, mas tem o que nós jogamos aqui no Brasil, que é chamado de T20, Tá. que dura por volta de 2 horas e meia, 3 horas um jogo. Caraca, Rô! Sim. Então você passa 1 hora e 15 batendo e fazendo pontos, e 1 hora e 15 defendendo, para ver Uhum, quem faz mais. Temos um que chama 50 overs, que é ODI, uhum, que dura 7 horas, que é jogado em 2 turnos de 3 horas e meia. E nós temos o mais tradicional, que é jogado muito na Índia, na Inglaterra, na Austrália, na África do Sul, que é o teste, que na verdade dura 5 dias. Começa na segunda-feira, vamos supor, eles jogam por 7 horas, dormem, começa na terça, jogam por 7 horas, dormem, e pode durar até 5 dias. É o formato mais tradicional e mais longo de cricket, que perdeu muito espaço, né? Porque as pessoas hoje não conseguem jogar cricket por 5. E para popularizar o esporte, eles foram criando esses formatos mais curtos. Hoje no tá. Brasil a gente só joga o T20. E ainda tem formatos ainda mais curtos. T10, que dura 1 hora e pouquinho. Tem o dentro de quadra, que dura 40, 45 minutos. Então, assim, tem cricket para todos os gostos e tempos. Que legal, muito bom, gente. Aí, ó, 10, espero que sua pergunta tenha sido muito bem respondida aqui pela Rô. E, ô, Rô, e aqui também, tem aqui na sua jornada de vida, que você me contou que em 2014, que você teve um evento na sua vida que mudou bastante se foi um ponto de virada na sua vida. O que foi isso? Conta pro pessoal de casa. Então, em 2014 eu já era bem atleta. Eu já tinha sido convocada para a seleção brasileira de cricket. Eu estava me programando para jogar a Liga Nacional de Golfe. E eu estava me programando muito para isso. E eu era tão. Eu queria tanto que isso acontecesse que eu, assim, era meio um pouco louca. Eu saía daqui de casa, corria 6, 7 quilômetros, chegava no campo de golfe, jogava, voltava correndo. E numa dessas corridas eu não comecei a notar que meus batimentos cardíacos não subiam. Eu tava correndo, você corre, então você sabe, né, que você não consegue Uhum, manter seu batimento cardíaco de 85 a 90 o tempo todo. Isso é uma coisa que não funciona. Não comigo, eu não era atleta de alto rendimento na época, isso era muito baixo. uhum. E eu fui fazer exames e eu acabei descobrindo que eu tava com um nódulo na tireoide. E esse nódulo acabou se tornando um câncer na tireoide. Então, no final de 2014, eu tive que fazer a cirurgia de remoção. Foi um baita choque, porque assim, eu não era uma pessoa saudável, super saudável, mas eu era uma pessoa muito consciente do meu corpo, sabe? Uhum. Eu me considerava uma atleta, não de alto rendimento, mas me considerava uma atleta, e eu tinha 29 anos. E eu escutar que você tem câncer com 29 anos pesa um pouco, sabe? Por mais que seja um câncer que eles consideram bastante brando. Uhum. Então, eu, apavorada de cirurgia, morro de medo, detesto hospital, detesto cortes. Fiz minha cirurgia de retirada de tireoide em novembro de 2014. E como é que foi depois disso? Que transformações você sentiu? Porque isso deu uma travada temporária na sua atuação
como atleta durante todo o período do tratamento? Deu. O período de tratamento não foi tão longo, mas eu notei, quando eu voltei, quando acabaram os tratamentos, foi por volta de uns 2 ou 3 meses, eu falei, não, vou voltar com todos os meus sonhos. Todo mundo falou que eu ia voltar a ter vida normal. Todos os médicos falavam, você vai ter vida normal assim que começar. Só que eu não conseguia. Eu não conseguia jogar golfe, eu não conseguia fazer academia. Eu sentia muita fraqueza muscular, eu sentia muito cansaço, muita fadiga, muita dor nas pernas. Uhum. Eu que corria, jogava, voltava correndo, isso depois de tomar uma cervejinha no sábado e dormir às vezes malemar. Eu dormia, comia, me hidratava e eu não conseguia fazer meia hora de exercícios. E isso me pegou muito psicologicamente. Eu comecei a correr atrás. Tem gente, o que está acontecendo, sabe? Aí volta naqueles ensinamentos da Inglaterra, né? Eu não posso me entregar, mas o que eu vou fazer para isso voltar ao normal? Né? Eu ainda era muito nova. E foi engraçado que foi aí que eu encontrei, depois, uns 6 meses depois da cirurgia, teve uma competição aqui em Poços. E eu já estava conseguindo jogar um pouco. Então eu jogava, eu sentia muito cansaço. Era uma coisa assim louca. Mas o Mas golfe ou o cricket? Golfe. O golfe. E eu estava jogando campeonato de golfe e dei uma entrevista para a TV Poços. E na época, os proprietários do Estudiação eram diferentes. Era a Liz e a Thelma. Isso aí é antes do Bruno. Uhum. E eu recebi uma mensagem no dia seguinte falando: a gente quer patrocinar um atleta de um esporte não convencional. A gente acabou de perder uma bailarina. Não perdemos uma bailarina. A bailarina que elas patrocinavam foi para os Estados Unidos. Uhum. E nós queremos patrocinar um atleta para mostrar, né, a evolução. Mas a gente não quer usar um esporte tradicional. Você quer vir treinar com a gente? Uhum. E foi aí que eu conheci o Estudiação. E fiz meu primeiro teste lá, entre maio e junho de 2015. E engraçado que na época eu falava assim, nossa, eu queria tanto treinar, deixar meu corpo forte. Eu ia pra academia, eu fazia funcionar, eu fazia musculação. Só que eu não tinha nem noção que assim, eu não tinha uma estrutura boa, eu não gostava muito de musculação. Então assim, eu queria treinar, mas eu não sabia o que fazer para melhorar. E o Estúdio Ação apareceu, foi quando eu comecei também a fazer acompanhamento nutricional, que eu falei, olha, se eu quero voltar a ser atleta, o meu corpo já não aguenta o baque que eu fazia com ele antes. Eu vou ter que parar de beber, vou começar a dormir bem, eu vou ter que começar a comer bem, comer direito, e vou ter que começar a treinar de verdade para aguentar um campeonato. Os campeonatos de golfe nacionais duravam 5 dias mais os dias de viagem. Os de cricket também. Então, assim, eu precisava fazer isso de uma forma diferente. Aí eu falei, agora também não vou ser só uma menina que joga bem, agora eu quero ser uma atleta de verdade, agora eu quero ser de alto rendimento. Então, eu acho que assim, a cirurgia aconteceu e essa queda minha aconteceu, e eu acho que de uma forma para eu ver que dava para ser muito melhor do que eu estava sendo. E eu acho que então foi um marco assim bem grande na minha vida. Realmente mudou muito dessa data adiante. E como que você conseguia conciliar golfe e cricket? É que cricket era o esporte de meio de semana. Eu conseguia treinar cricket terça, quarta, quinta, às vezes segunda-feira à noite. E o golfe eu treinava sexta, sábado e domingo. Era meio doido. Era bem meio doido, né? intenso. Gente, a Roberta tá falando com uma naturalidade, então. Eu treinava de segunda a domingo e de boa, vida que segue. Eu tinha ali um intervalo de 1 hora, talvez, para poder fazer outras coisas da vida. Não, eu acho que eu era tão doida, tão ligada no 220. Aí eu tô falando era como se eu Agora tivesse tá uma no rotina 210, né? básica agora, né? Não, eu continuo na mesma coisa. Só que naquela época de golfe e cricket, realmente eu acho que talvez eu tenha extrapolado um pouco. Eu queria muito ter sucesso nos dois. Eu queria muito melhorar com golfe, eu queria muito melhorar com cricket. Mas um pouco também o cricket não me tomava tanto tempo naquela época como agora. Hoje eu jogo e treino cricket por 30, 35, 40 horas por semana. Naquela época eu fazia talvez 7 ou 8 horas por semana, então era bem menos. Tá. E aí quando que você decidiu? Vou deixar o golfe, vou focar no cricket agora. Isso, nessas conquistas, em 2017 eu representei a seleção brasileira de golfe adulta pela primeira vez. E era um sonho, assim, era uma coisa que eu queria demais, eu queria alcançar. E eu consegui 2 campeonatos em 2017 pelo Brasil e um em 2018. E eu tava. E é engraçado que nessa época, eu fiz um treinamento com coach mental, que eu queria aprender a lidar melhor com a pressão, lidar melhor com adversidades. Eu acho que a parte mental minha
precisava de um treino maior. E quem fez o primeiro treinamento mental comigo foi um dos melhores jogadores de golfe do Brasil. Então, assim, ele foi sensacional. Ele fez um trabalho, assim, que uns 6 meses eu tive os melhores resultados de golfe da minha vida, campeonatos sensacionais. Aí, em julho, eu comecei a... Eu estava muito cansada da rotina do golfe, do cricket. O trabalho mental me fez notar que eu não gostava tanto do ambiente do golfe como eu gostava do cricket. No cricket, no cricket tem uma parte muito bacana, que por ser esporte coletivo, você melhora com o seu time, né? Então, assim, eu acho maravilhoso, mas eu trabalho com adolescentes que ainda não conseguem ver o potencial delas, e uma parte do meu trabalho é que elas vejam esse potencial, que elas cresçam em cima desse potencial, que elas vejam os mulherões que elas são. E no golfe era muito individual, muito eu, só eu, muita viagem sozinha, muita coisa. Então, em 2018, eu parei decidi aposentar, e eu falo pro meu coach mental, até hoje, o meu primeiro coach mental, eu parei de jogar golfe porque você me abriu tanta cabeça que eu descobri que o golfe tá fazendo mal para mim. E eu comecei a fazer coach mental por causa de golfe, e eu acho que eu parei porque eu vi que não estava me fazendo tão bem mais. E eu queria parar falando, olha, eu conquistei o que eu queria. Vamos seguir agora para um outro esporte que eu quero conquistar mais. E o cricket veio para ficar com essa pegada de vamos ser maior e vamos ajudar as pessoas ao nosso lado, sabe? Eu digo sempre, as mulheres que crescem com esportes são mulheres muito mais fortes. Então eu quero que as pessoas que estejam jogando cricket hoje acreditem que elas são mulheres muito poderosas, porque nós somos, sabe? Basta alguém mostrar a elas que elas realmente podem ser. Ai, que demais. Adriana, eu não conhecia essa expressão de coach mental. Conhecia só o coach, mas o coach mental para mim é novo. No esporte, na verdade, é muito utilizado, porque se a sua cabeça não está bem, se você tá muito ansioso, se você começa a ter pensamentos negativos, isso afeta diretamente o teu rendimento na hora, né? Então, eu tive com o golfe em 2017 e a seleção brasileira tem desde 2021, aqui também, a seleção feminina. Então, a gente continuou esse treinamento mental e quanto mais a gente vê os atletas olímpicos de Copa do Mundo, é uma tendência mundial agora de trabalhar a parte mental, assim como física e assim como técnica. Que legal, muito legal. Não, e assim, e quando você assiste de novo, né? A minha referência é vôlei, porque é o esporte que eu amo, é o único que eu acompanho mesmo. E é visual, né? Você tá assistindo lá no set, de repente, um começa a meter muito ponto, e aí os narradores falam, acabou o psicológico, aí começa a errar, começa a fazer umas coisas que você fala, gente, que horror. E por outro lado, quem tá indo bem, parece que o psicológico também dá um impulso que a sorte começa a contar a favor, né? Tudo entra, tudo vai. Então, faz muito sentido. E é diário, né? Essa é a rotina de vocês, né? Não é tipo um jogo, né? Então, ser todos os dias a vida é de competição, né? E é engraçado que isso não é um negócio novo. Você vê o pessoal quando vai sacar no vôlei, que eles param, respiram. Você vê que parece que eles ficam alguns segundos olhando para o nada, que é a visualização, que eles visualizam onde que eles querem colocar a bola. A Hortência, que fazia aquela mesma rotina de todos os tiros livres que ela fazia, parando, respirando, olhando. Isso é trabalho mental. Então, na verdade, existe há muito tempo. Eu acho que está sendo mais vendido e começando a ser mais acessível para todo mundo agora. Sim, com certeza. E aí me conta uma coisa. Dentro dessa participação aí no cricket, uma curiosidade que eu tenho, como que é o seu senso, até pela frase, né, que a gente colocou hoje, né, que foi uma escolha sua, o filho tua não foge à luta, como que é representar o Brasil numa competição fora daqui? Qual que é o senso que te dá de colocar a camiseta do Brasil e, putz, se disputar por nós? O que passa na sua cabeça nesses momentos? Eu acho que é uma das sensações mais lindas, assim, como brasileira. Eu sou apaixonada no Brasil. Você entra na minha casa, tem Brasil para todos os lados. Eu tenho muito orgulho de usar o uniforme do Brasil. Eu tenho muito orgulho de falar que eu represento a seleção brasileira. E eu acho que esse orgulho já... Um pouco, acho que quando eu comecei a morar fora, eu gostava muito de ser brasileira. Eu sempre gostei muito de ser brasileira. Então, acho que assim, eu sempre tive um amor muito grande pelo meu país. Mas você jogar pela seleção brasileira, você entrar e bater no brasão, você tá lá Nossa, jogando com cantar o o hino, Brasil. né? O Brasil estampado no peito, o pessoal falando do Brasil, que o Brasil joga bem. Eu acho que uma das sensações, para mim, é uma das melhores sensações como atleta.
O meu sonho é jogar as Olimpíadas representando o Brasil. Eu tenho uma paixão enorme pelo Brasil. Eu tenho uma bandeira que eu carrego desde 2005. Ela vai comigo em todas as competições. E eu lembro uma vez, eu tomo o maior cuidado com ela, eu tenho um luxo com ela. E eu falava que ela carregava todas as minhas glórias e os meus fracassos, né? Tipo, o pessoal de artes marciais que não costuma lavar a faixa, eu não lavava minha bandeira. Gente, meu marido lavou minha bandeira um dia, eu queria matar ele. Assim, todas as minhas vitórias, as minhas lutas estão lá, eu carrego o Brasil inteiro nessa bandeira. Então, assim, eu sou daquela pessoa que carrega a bandeira no campeonato inteiro, que amarra no pescoço, tem vídeos oficiais da competição, última competição que nós fomos, e o pessoal pedindo pra gente não fazer isso, não fazer aquilo. Eu falei, a minha bandeira ninguém vai tirar de mim, não, ela vai comigo aonde eu estiver. Comigo. Então, realmente, eu tenho muito orgulho disso. Para mim, eu não penso nisso de uma forma leve. Para mim, representar o Brasil é realmente representar o Brasil. Eu quero levar lá a alegria do brasileiro, a educação do brasileiro, o amor, a paixão, e mostrar que a gente não desiste e temos muita garra. Ai, que orgulho. Muito bom, gente. Isso aí, gente. Eu ia colocar minha camiseta, eu ganhei uma camiseta, eu participei de um concurso esses tempos, eu consegui escolher uma camiseta de time e eu escolhi uma do Brasil, porque eu não tenho uma camiseta oficial do Brasil, mas ela não chegou. Se ela tiver chegado a tempo, ela tá com ela aqui, Aí, pra ó, gente bater papo. Mas tudo bem, quando ela chegar, eu vou tirar uma foto, vou te marcar. maravilha. E agora me fala um pouco, como que foi esse campeonato que vocês participaram no ano passado? Foi as classificatórias da Copa do Mundo, certo? O ano passado? Foi. Como que foi esse campeonato? Nossa, foi. Nós ficamos 2 anos sem jogar, né? A gente. Que foi até estranho, porque nós jogamos 2019 o Sul-Americano, que nós ganhamos pela quarta vez nos últimos 5 anos. E logo depois, nós fomos contratados profissionalmente. Nós fomos o primeiro time feminino a ser contratado antes do masculino no cricket mundial. Isso nunca tinha acontecido com nenhum país. Então, o Brasil foi um marco nisso aí. Nós viramos história no mundo todo por ser um time feminino antes do masculino. Então, nós começamos em 2019, jogamos o último campeonato, foi maravilhoso. Somos contratadas e, bum, pandemia, fechou tudo, todos os campeonatos cancelados, todos os treinos em casa. A gente fazia treino do estúdio em casa, treino técnico em casa. Minha garagem virou um centro de cricket, meu marido virou meu coach. Pronto. E a gente ficou sem campeonato nenhum. Né? Até que esse campeonato era para acontecer em 2020, passou para 2021 e mudou de país várias vezes. Era para ser nos Estados Unidos, foi para o Canadá, foi para o Caribe e acabou sendo no México. E não foi só um campeonato normal, né? O Sul-Americano nós jogamos em 5, 6 dias. Foram 14 dias de campeonato, mais 2 dias de quarentena, mais PCR para todos os lados, a gente não podia interagir com os outros times. Então foi um campeonato com uma logística muito diferente e com muitas meninas novas. Nós tínhamos 6 meninas que nunca tinham representado o Brasil ainda. Então, assim, foi uma mistura muito grande de emoção. Mas veteranas que sabiam o que eu ia enfrentar, mas estavam meio fora de forma, porque eu não jogava há 2 anos, e as novatas que não tinham nem noção do que estavam indo enfrentar, e de repente iam pegar 14 dias de campeonato. Mas foi maravilhoso. O Brasil, mesmo com uma equipe muito jovem, representou muito bem. Nós fomos o melhor time em campo, nós fomos o time com o melhor preparo físico, nós fomos o time mais animado, que mais contagiou todo mundo. A gente cantava a música Alegria da Ivete Sangalo. No final, tava todo mundo cantando Alegria da Ivete Sangalo lá, com pandeiro tocando. Então, assim, eu acho que a gente levou muito bem o que a gente está trabalhando aqui. Nós conseguimos fazer um marco muito grande lá. E, inclusive, no nosso último jogo, nós tivemos um recorde, que nós tivemos 5 eliminações nas últimas 5 bolas do jogo para ganhar contra o Canadá e ficarmos em segundo lugar. Foi a primeira vez que o Brasil ganhou do Canadá em campeonatos oficiais. Então, assim, foi muita coisa boa para o Brasil naquele campeonato. Nós não levamos o título, mas nós definitivamente fomos o nome que mais marcou durante o campeonato. Entendi. Mas depois eu vi na TV Pós, assisti, tá sendo recebidas lá em frente à Caldense, aquele auê todo. Ai, que orgulho, muito bom. Isso aí, gente, Poços de Caldas é pouca coisa não, né? Eu também sou, assim, além de patriota, eu também sou, assim, a bairrista de Poços de Caldas, né? Morei muito tempo em São Paulo, e aí quando a pandemia vim pra cá, tô trabalhando de casa, queria ter um Instagram de Poços para poder
levar a posse para as pessoas, para a galera de São Paulo que segue. Aí o pessoal fala, realmente dá para entender que você não quer voltar para São Paulo. Não, gente, que cidade é essa, maravilhosa? E para onde, né, Rô? Fala sério. Não, vai passear em São Paulo quando tiver com saudade, não tem problema, é pertinho. E mora aqui, Exatamente. né? Qualidade de vida. Rô, estamos mesma estratégia aqui. E agora, como que tá essa expectativa para o cricket entrar nas Olimpíadas? Pelo que eu li, parece que não é necessariamente para de 28, certo? É para próximo ou não? Como é que tá aí? O que vocês estão de próximos passos e como é que é a expectativa? Então, o cricket ele não precisa fazer aquela entrada nos Jogos Olímpicos, como tem que fazer a primeira Olimpíadas com a apresentação, para depois firmar, porque o cricket já foi esporte olímpico, como você tinha falado, né? É, Nas suas verdade. enquetes. Então, no segundo semestre do ano passado, foi aprovado pelos maiores países do cricket global, o pessoal que domina o cricket global, para que voltasse em Los Angeles o cricket feminino. Não se sabia o formato ainda, porque talvez eles façam um formato mais curto, como esse de T10, que dura um pouquinho menos, mas que eles estavam com planos de voltar em 2028. E a gente está numa torcida enorme para que isso aconteça. O masculino entraria logo depois, em 2032. Tá. Mas eu acho que assim, o cricket é o segundo esporte mais jogado do mundo. Só perde para o futebol. Fiquei Então, na impressionada verdade, com essa informação, Rô. pois é, né? Então, por que não ter o cricket lá? Acho que assim que o cricket começar a ser acessível para todos verem, ele ganha uma popularidade muito grande. Uma coisa muito bacana que aconteceu depois do campeonato no México, porque ele foi transmitido aqui no Brasil. Então, assim, meus pais puderam ver, minha família viu, meus amigos viram, minha família viu. E o primeiro fim de semana depois que eu voltei, porque, vamos ser sinceros, eu chego no fim de semana lá da família, eu sou um ET, né? Eu sou atleta de 36 anos que joga um esporte que quase ninguém conhece e tá sempre fazendo dieta, sempre descansando, não faz um tanto de coisa porque é atleta. Então eu sou meio que o ET da história. E eu cheguei no primeiro fim de semana depois do campeonato e minha mãe explicando o que era catch e como é que derrubava a casinha, como é que os pontos funcionavam. Minha tia falando do jogo, meu sobrinho. Eu olhei para cima e falei assim, gente, quem são vocês? O que vocês Aí fizeram com a eles minha viraram os família? ETs, né? Então eu acho que a acessibilidade, você poder ver os jogos, e principalmente você poder ver o Brasil jogando, faz com que você tenha interesse naquilo. Então eu acho que assim que o cricket se tornar esporte olímpico, além dos incentivos financeiros que o esporte recebe, vai fazer com que as pessoas consigam ver o cricket. E aí eles vão se apaixonar pelo cricket assim como a gente se apaixonou. Ai, nossa, tô na torcida. Que bom, eu pensei que fosse 2038 para todos, mas então o feminino tem chance de entrar de 2028. Isso, tem sim. Ai, sucesso, gente, ó, o pessoal que tá aqui turminha de casa, vamos torcer então para que entre para as Olimpíadas. E Rô, e agora, uma última pergunta que veio também do pessoal de casa, dentre outras que eu fui colocando na pauta, que é como foi se tornar jogadora profissional, que é o que você falou, numa idade que não é a idade mais usual que as pessoas se tornam atleta profissional, né? Que o pessoal acha que geralmente, pelo menos no vôlei, eu sei que é muito cedo. Como que você que é isso na sua rotina e para você tem alguma diferença ou no cricket realmente tem uma outra faixa etária comparada com outros esportes? Não, o cricket você pode jogar pelo tempo que você quiser. Eu acho que tem uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa boa é que eu tenho uma maturidade totalmente diferente hoje do que eu tinha aos meus 20 anos. Aos meus 20, eu só fui aprender a comer, treinar, descansar direito aos 30 anos. E hoje eu consigo usar isso a meu favor. Eu acho que eu cuido muito bem do meu corpo e tenho mais maturidade para lidar com os sobe e desce de atleta. Né? Porque a Uhum, vida de atleta é uma coisa super louca. Você está em cima e embaixo em questão de uma semana. uhum, E é uma pressão bastante, bastante grande. Então, quando eu me tornei atleta, quando eu fui contratada para ser atleta profissional, eu decidi encarar essa batalha falando assim, ó, independente do tempo que eu tivesse, eu vou ter 3, 4, 5 ou 10 anos, eu vou fazer isso super intensamente, porque eu sei que é uma vida muito, muito curta. E uhum. eu era um sonho desde adolescente, então eu, na verdade, abracei com os braços abertos. Ao mesmo tempo, tem a questão do corpo, né? O nosso corpo já não é mais o mesmo corpo de 20 anos. Então, Uhum. eu tive algumas lesões, algumas sérias, algumas menos. Eu tenho que me cuidar bastante para conseguir ter um rendimento estável sem me machucar. Então, acho que Sim. assim, o único ponto negativo é esse que eu tenho que ter bastante consciência com relação ao que eu estou fazendo.
Fiz umas artes no ano passado aí, acabei com uma hernia de disco e descobri que Ah, arte pra mim não dá eu ia te certo. falar. Fiquei sabendo que você parece que numas férias resolveu treinar CrossFit. Procede essa informação? Ai, menina, procede essa informação. Quase que o Bruno me matou da vida, no coração. Com razão, mas era férias, eu devia estar descansando, o corpo precisava descansar. Eu decidi fazer CrossFit, óbvio que não deu Que certo. afinal CrossFit, né, esporte leve, né, o bobeira, né, quem que não faz puxa uns pezinhos, LPO, né, tal. Exatamente. Na verdade, das férias anteriores eu tinha feito jiu-jitsu e muay thai, também não deu certo, gente. Não sei por Não quê. pensou fazer um balé, uma dança, um axé, não pensou Mas um sabe por negócio que que eu mais não. light? Eu não fazia o balé, a dança e axé, porque geralmente as minhas férias entre Natal e Réveillon e tá tudo fechado. Então eu Ah, fui fica a para os dica, esportes que pessoal. estavam abertos. Entendi. Aí esse ano, maturidade, né? O que que eu fiz? Caminhada, andei de bicicleta, Tá vendo? descansei, corri. E Tá não me vendo? machuquei, tá vendo? Ah, que beleza. É a maturidade, né, Rô, que você comentou, né? É É isso. maturidade. Muito bom. Ô, Rô, agora, antes da gente abrir aqui para já os comentários, para quem quiser participar, eu vou pedir para quem está assistindo aqui para a gente fazer uma pose, para tirar um print, para a gente ter um registro aqui da nossa conversa. Então vamos lá, vamos falar um oi, um sorriso aí. Ó, quem tiver aqui vai tirar um print pra gente. Se der certo, Rô, eu ou você vai receber uma foto no final, tá? Tá. Então vamos lá. 1, 2, 3 e. Aê! Muito bom. Se deu certo, a gente vai receber. Se não deu, vai ficar na emoção mesmo, tá? Ó, eu vou abrir aqui agora os comentários, porque quem quiser aqui deixar uma mensagem, ou uma pergunta, ou uma saudação, fiquem à vontade aqui. Mas enquanto isso, porque geralmente demora um pouquinho, tá? Para as pessoas começarem a falar. Eu tenho mais uma pergunta aqui para você, que é o projeto que você tem, que pelo que eu entendo da sua atuação, você não é só atleta, você também realmente participa da área administrativa do cricket para divulgar mais. Como que é essa sua atuação? Sim, quando eu acabei virando atleta, eu trabalhei brevemente como na Federação Paulista de Golfe e depois passei para a Associação Brasileira de Cricket. Eu trabalho na parte administrativa, eu não trabalho como professor nos projetos, mas eu trabalho na parte de ajustar a papelada necessária, os projetos necessários para que as aulas aqui em Poços e agora na região possam acontecer de uma forma bem tranquila. É, eu acho muito legal que nós temos um projeto de camisetas pretas, é um projeto de universitário de cricket, onde os nossos monitores dos projetos fazem faculdade de educação física e se tornam professores de cricket no final da faculdade, que é totalmente subsidiada pela Confederação Brasileira de Cricket. A Então, faculdade é subsidiada. isso. Então a gente fala que aqui no Brasil não falta gente para aprender cricket, falta gente para ensinar cricket. E quem melhor para ensinar cricket que as pessoas que cresceram e viram o projeto acontecer, que tiveram aula de cricket nas escolas, que foram jogar nos clubes, que foram jogar na seleção sub-13, sub-17. Então, assim, esses são os nossos novos professores. E na parte administrativa está acontecendo o mesmo, né? Então nós estamos pegando agora pessoas do projeto e formando, ó, você agora vai trabalhar junto com a Roberta na parte administrativa. Então, formando profissionais dentro do esporte para que o esporte continue sendo bem aplicado, né? Porque nós sabemos que nós temos um esporte maravilhoso, mas ele tem que ser bem gerido para que ele funcione a longo prazo, né? E ano que vem nós vamos começar em Boteiros, Aguaí, São João da Boa Vista, Santa Luz da Bahia, Barrocas da Bahia. Então o projeto está crescendo bastante. Ai, adorei, muito bom. Ó, temos aqui já, tá vendo? Depois que a gente começa a falar, já aprendi, sabe, Rô? Depois que eu abro, as pessoas ficam tímidas, então tem que deixar umas perguntinhas aqui, aí depois o pessoal começa a aparecer, ó. Tá todo mundo mandando mensagem aqui já, ó. Temos aqui, ó, Estúdio Ação, já mandou aqui uns foguetes. Aí, Bruno e Wesley, não sei quem tá aqui, maravilhosos. Eu tô assim, eu fico lisonjeada de saber que eu treino no mesmo lugar que atleta, viu, gente? Esses tempos fui chegar lá para treinar, aí tava a Roberta, eu falei, gente, como é que eu vou treinar com atleta aqui? Aí eu até fiquei mais de boa, eu falei, não, olha, muito The Flash aqui, ó. Ó, Common Traveler, all the best. Aí a gente tem aqui, ó. Aqui, ó, a Deia Lima tá aqui, ó, o que eu te falei, ó. Em tempos onde os brasileiros só falam mal do Brasil, escutar esse amor encheu meu coração. Aí essa é a Deia que eu te falei que mora no Chile. O Chile tem um dos campos mais lindos de cricket que eu já joguei na vida. Aí, Deia, vai lá visitar lá em Santiago?
Em Santiago, eu não vou saber o nome do lugar, mas era um campo de cricket, nós jogávamos com os Andes ao fundo. Nossa, maravilhoso, assim, lugar lindo, lindo mesmo. Eu tenho ela no Instagram, vou mandar uma mensagem para ela do pessoal do cricket lá, do Manda, clube. mas porque ela que disse que a filha dela vai ser futura atleta. Aí, ó, Déia, Aí, ó, ó. vamos escrever isso aqui, hein? Ó, tem aqui, ó, Casa Salma, culinária, durante a entrevista. Ai, gracinha. Temos aqui Munira, maravilhosa. Ai, muito bom. E Olha, nós as pessoas... temos umas meninas do cricket que estão aí também. Eu vi o nome, Lala Vilas, é a menina que jogou com a gente no México. A Evelyn Souza estava aí também. Muito legal, gostei de ver as meninas aqui. Ou seja, estamos cheios de atleta aqui. Ô, Rô, e agora, para a gente ir mais para o final da nossa entrevista, porque o tempo voa quando a gente se diverte, já passaram 50 minutos que estamos aqui nesta conversa. Que mensagem que você deixa para as pessoas sobre a importância do esporte, sobre a importância da atividade física na vida delas e, obviamente, baseado na sua experiência, não só a profissional, né, com o esporte, mas também por todas você que era uma atleta percebeu o quanto era importante cuidar do corpo e tal. Então, assim, como que mensagem que você deixa para quem está precisando daquele empurrão para realmente começar a se movimentar de alguma forma? Nossa, eu não consigo me imaginar eu, Roberta, sem movimento, sem esporte, sem atividade física, sabe? Acho que para mim um dos momentos mais marcantes, assim, com relação à atividade física e a minha saúde mental, foi quando liberaram em Poços de Caldas as academias, né? Então a gente ficou muito tempo fechado na pandemia. Eu continuei fazendo os treinamentos em casa com o pessoal do estúdio, foi até bem bacana. E eu lembro quando liberaram pela primeira vez o treino. E eu fui no estúdio, peguei meu carro, fui lá, falei, nossa, graças a Deus, treinei de N95, não consegui respirar, não consegui fazer nada direito. Eu saí do treino, eu chorava de alegria. Então, acho que assim, quando a gente começa a entender que a atividade, o esporte, o que é que você gosta de fazer? Porque eu acho que é importante que você faça uma coisa que te dê prazer. Uhum. É, não é para corpo, não é para estética, é para sua saúde mental, para sua alegria, para o seu prazer. Eu acompanho os seus stories, eu acho muito legal da forma que você fala da atividade física. Você vê que fala com prazer, com amor, porque faz bem para nosso corpo, óbvio, mas nossa, faz bem para nossa cabeça, sabe? No mundo que a gente está sempre conectado, celular, telefone, tudo, Uhum. é tudo muito rápido. A gente precisa ter um momento que o nosso corpo fala assim, cara, agora é minha hora de me divertir, sabe? E acha a atividade que for melhor para você, o que você mais gosta, aquilo que te dá prazer. Isso que eu acho assim para nós adultos hoje, mas eu acho que a parte do esporte para adolescente, para menina nova que está começando, eu acho que é um aliado tão grande à autoestima, é um Uhum. aliado tão grande do empoderamento feminino. Uma menina que joga, uma menina que corre, uma menina que faz, aprende a ganhar batalhas todos os dias. E é uma coisa que é importante para a gente saber que a gente é capaz, sabe? Uhum. Então, às vezes, uma coisa que é muito pequenininha para uma menina que começou a jogar, você fala assim, nossa, mas ela acabou de conseguir arremessar uma bola. Para ela, ela nunca tinha conseguido, aquilo lá é uma grande vitória. Então, você tendo a estrutura certa por trás disso, você faz pessoas maravilhosas dentro do esporte e da atividade física, sabe? Então, eu sou apaixonada por isso. Eu fiz minha tese do TCC, meu TCC é sobre isso, como o esporte pode afetar positivamente a gente, principalmente quando ele é muito bem aplicado. Ai, que maravilha, gente. Olha, hoje assim, inspiração para todo mundo se mexer, para todo mundo, né? Para a gente amar nosso país, né, Rô? A despeito de qualquer BO que esteja por aí, é o nosso país. A gente tem que estar, né, ter esse senso de patriotismo muito bom. O Bruno aqui, o Bruno, gente, é o que põe a gente para correr, entendeu? E o mais legal, né, o Rô, que assim, para a gente que frequenta mais tempo e lá no Estúdio Ação eu já ia, né, quando eu morava em São Paulo, de vez em quando eu vinha para cá e ia lá no Estúdio Ação. E agora realmente é o meu dia a dia de esporte. E conversando com o Bruno, teve um dia que eu tive uns 5 minutos, que eu falei, eu tava pensando em fazer uma musculação junto com a funcional. Aí o Bruno foi lá e falou, veja bem, né? A não ser que seja isso, aquilo. Então, qual que é a importância, né, Rô, de você realmente ter um profissional que acompanha a nossa evolução, que dá aquela puxada para a gente entregar um pouco mais, que põe a gente para correr na rua, né, Roberta, no morro. E é tão legal se acabar, é uma coisa que eu tava conversando com ele esses tempos, que eu falei assim, cara, não tem um dia, não significa que a gente acorde empolgado todos os dias, né? Não vamos mentir aqui que a gente, uhul!
Mas não tem um dia que rola algum arrependimento pós-treino, né, Rô? Não, não tem, né? Não tem. Não Então, tem. Durante, às vezes, sim, mas no final a gente nunca tem. Mas eu acho muito legal isso que você falou, é trabalhar com pessoas que se importam, né? é. Eu amo o Bruno, eu amo o Wesley, eu acho que eles realmente se importam com o que a gente está fazendo e eles fizeram uma diferença enorme na minha vida. E eu tenho certeza que eu sou a pessoa que eu sou, a atleta que eu sou hoje, por causa de pessoas como eles, sabe? Dentre eles, a comissão técnica da seleção, eu acho que são pessoas que realmente nos moldam muito bem. Ai, que legal, Rô. Muito obrigada pelo bate-papo. Agradeço por ter compartilhado aqui a sua jornada. Eu não sabia, assim, de metade da história, então fiquei muito feliz. Então, te agradeço. Vamos combinar da gente ou fazer uma corridinha ou sair para tomar um suco, entendeu? Ou o dia que você estiver livre, a gente toma um negocinho para a gente conversar mais. Mas muito obrigada aqui pelo bate-papo. Quem está entrando agora, essa entrevista vai ficar salva aqui no Instagram. E em breve ela também estará no meu canal do YouTube. Assim que estiver disponível, eu aviso a Rô. Então, gente, quem chegou agora tem como pegar depois tudo que a Rô trouxe aqui de inspirador pra gente, viu, Rô? Muito obrigada pelo seu tempo. E um beijo aí pra você e pra todo mundo que tá assistindo a gente. Muito obrigada a você também. Foi maravilhoso. Adorei conversar contigo. E vamos sim, essa corrida, esse suco ou qualquer outra coisa, para a gente conversar mais depois aqui. E obrigada por abrir o espaço para a gente falar do esporte, do cricket do Brasil e tudo que envolve isso aí. Não, e fica à vontade, sempre que tiver alguma novidade, quiser vir aqui contar, só me avisa que a gente já abre aqui o espaço para a gente divulgar cada vez mais o esporte. Perfeito, vai ser ótimo. Um beijo. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que participou. Tchau, tchau. Beijo, tchau, Boa tchau. noite.